Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos nessa quarta-feira, estamos aí em plena data FIFA, amanhã tem jogo da Seleção Brasileira, as notícias estão meio devagar, né? Mas não, nessa quarta-feira a gente amanheceu cheio de novidades, vou trazê-las para você a partir de agora. Infelizmente, uma delas nada boa, envolvendo o Kevin Serna, que talvez não jogue mais esse ano, é isso aí. Vou explicar essa situação e vamos já falar aqui sobre as soluções. E agora? Hein? Serna é um dos principais jogadores do Fluminense, desde a chegada de Mano Menezes, desde a janela de contratações no meio do ano. Vamos falar sobre os caminhos que vai ter que buscar o Mano Menezes e vou explicar exatamente o que aconteceu com o Kevin Serna, que está fora, pelo menos por algumas semanas. Vou falar disso aí, vou falar sobre tapetão, porque tem Fluminense e São Paulo voltando a se encontrar, se enfrentar, mas fora de campo, nessa próxima sexta-feira. E você sabia que Fernando Diniz, né? Fernando Diniz, exatamente, ele pode acabar sendo decisivo, até positivamente ou negativamente, para o Fluminense nessa reta final de campeonato? Vem comigo que eu explico, bora! Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você. Se você ainda não é inscrito, estamos aí já mirando 55 mil, 60 mil inscritos. Seja inscrito aqui no canal Ilan FC, é de graça. Clica aí embaixo no botão da inscrição e também, principalmente, no like. Like, gente, me ajuda demais, não custa nada para você, é de graça. E com like e inscrição você me dá uma grande moral. Tá bom, rapaziada? Vamos começar a nossa resenha aqui. Primeiro vamos falar sobre tapetão. Tá? Sexta-feira tem mais Fluminense e São Paulo, aquele jogo que terminou 2-0 para o Fluminense, mas que ainda não terminou. Aqui na capa do noticiário do GE, Fluminense e São Paulo, pedido de anulação voltará a ser julgado nesta sexta-feira. Ação do Tricolor Paulista, que alega erro de direito do árbitro Paulo César Zanovelli, está na pauta do pleno do STJD. No último dia 26, a auditora pediu vista do processo. Então o julgamento já tinha começado, mas uma auditora pediu vista e a coisa é adiada mais um pouco. Então vai acontecer nessa sexta-feira. Eles alegam erro de direito do árbitro Paulo César Zanovelli, que validou o primeiro gol do Flu na vitória por 2-0. Você já lembra dessa história toda, né? No último dia 26, a auditora Antonieta da Silva Pinto foi quem defendeu inicialmente o pedido de vista, adiamento dos votos para melhor averiguar o caso. Antes disso, o relator do caso, Rodrigo Ayashi, recebeu o pedido, reconheceu que houve erro de direito cometido pelo árbitro, mas considerou que ele era irrelevante para o resultado da partida. Isso o relator, né, aceitou, admitiu, mas falou, ó, não foi relevante para o resultado. O jogo foi 2-0, né? E uma das premissas para uma anulação suposta de jogo é ter sido relevante, ter sido decisivo para o placar da partida, né? Zanovelli foi suspenso por 15 dias, o árbitro, pena mínima por unanimidade. Antes desse pedido de vista de uma das auditoras, outros 2 auditores já haviam votado e foram contrários ao recebimento da ação, não queriam nem receber a ação, visto que o São Paulo protocolou o pedido fora do prazo de 48 horas previsto no CBJD. Eles sequer analisaram o mérito da disputa. Ou seja, gente, tudo leva a crer, né, que sexta-feira, havendo novamente esse recomeço de julgamento depois do pedido de vista de uma das auditoras, isso aí vai ser negado, vai ser rejeitado, vai ser julgado improcedente, não vai acontecer nada, né? O resultado de campo vai ser mantido, mas sexta-feira, pelo visto, teremos um fecho formal dessa palhaçada, dessa tentativa de virada de mesa do São Paulo. E ponto final, né? Vamos para assunto mais interessante, assunto que realmente vale a pena a gente perder algum tempo aqui. Vocês sabem que Fernando Diniz, que colocou o Fluminense nesse buraco em que está no Campeonato Brasileiro, queiram vocês ou não, apesar do ótimo trabalho que fez em 2022 e principalmente 2023, apesar disso, em 2024 foi um desastre, foi uma lástima, como a gente sabe, né? Mas o Diniz pode acabar ajudando o Fluminense, como já ajudou perdendo com o Cruzeiro no último jogo no Maracanã, ele pode acabar ajudando ou sendo decisivo para o bem ou para o mal para o Fluminense nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Está aí no GE de novo. Entenda como o Diniz, mesmo no Cruzeiro, pode ajudar o Fluminense na reta final do Brasileirão. Das 9 partidas a serem disputadas pelo Cruzeiro, ainda no Brasileiro, 6 vão ser contra adversários diretos do Flu na luta contra o Z4. Então, 6 confrontos do Cruzeiro tem a ver com o Fluminense, o adversário. Olha aqui, ó, eles jogam contra o Bahia, isso aí não interessa. Aí depois, Atlético Paranaense, o Atlético será o mandante contra o Cruzeiro, dia 26 agora desse mês. Aí depois passam pelo Flamengo, não tem nada a ver. Aí enfrentam o Criciúma em BH, seria ótimo, né, o Cruzeiro ganhar do Criciúma.
Depois jogam contra o Corinthians em São Paulo. Quem sabe o Cruzeiro vai lá e dá uma machucada no Corinthians, tira pelo menos 2 pontinhos. Cruzeiro e Grêmio, Cruzeiro como mandante em BH. Bragantino e Cruzeiro, jogo em Bragança. Esses caras estão no bolo, todos eles, tá? O Grêmio, o Bragantino, Corinthians, Criciúma, alguns estão à frente do Fluminense, mas não se desgarraram não do bolo ali de trás. Então é Bragantino e Cruzeiro em Bragança, dia 1º de dezembro já esse jogo. Cruzeiro e Palmeiras, esse aí não tem nada a ver com o Fluminense, e aqui em Negrito, todos que estão em Negrito são jogos que interessam ao Fluminense. E fechando, Juventude e Cruzeiro em Caxias do Sul, dia 8 de dezembro. Então, minha gente, ô Diniz, faz alguma coisa que preste, né, nesse 2024. Vê se dá uma moralzinha pro Fluminense, né, vê se o Cruzeiro ganha alguns desses joguinhos aí pro Fluminense terminar o ano tranquilo e você não colocar no seu currículo, né, não manchar de vez a sua folha corrida com esse rebaixamento do Fluminense, que, repito, já disse algumas vezes e vou repetir. Se o Fluminense cair, está muito e principalmente na conta de Fernando Diniz e Mário Bittencourt. Ah, e do Mano Menezes também. Tá, porque o Mano acabou aceitando o desafio, está indo bem em relação a números, em relação ao aproveitamento, mas, claro, se o time acabar caindo, o Mano assumiu o barco e vai ter dirigido a maior parte do tempo no Campeonato Brasileiro, e sim, né, assumiu a responsabilidade, vai ser corresponsável sim. Só não vai dar para tirar isso aí da conta do Diniz. Tomara que ele dê uma moralzinha pro Fluminense agora, ajude a limpar a barra dele com os torcedores tricolores, tá bom? Gente, notícia ruim, tá? Péssima notícia nesse começo de quarta-feira. O Fluminense informou agora há pouco, né, em comunicado aos jornalistas, eu vou ler para vocês aqui, é bem curto, ipsilíteres. Eles dizem o seguinte: a assessoria do Fluminense mandou aqui para mim e para os jornalistas. Informação: o atacante Kevin Serna sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no final da partida contra o Cruzeiro. Músculo posterior da coxa esquerda, fim do jogo contra o Cruzeiro. E faz tratamento no CT Carlos Castilho. Essa é a informação da assessoria do Fluminense. O GE, né, amplia um pouquinho mais essa informação, confirmando o que diz a assessoria do Fluminense, e diz o seguinte: Kevin Serna sofre lesão muscular e corre risco de não atuar mais pelo Fluminense em 2024. Então o Serna pode não jogar mais esse ano. O atacante deixou o gramado com dores na partida contra o Cruzeiro e teve lesão constatada. Pois é, hoje já se passaram aí já passou muito tempo, né, do jogo com o Cruzeiro. O Fluminense jogou na quinta-feira com o Cruzeiro. Quase uma semana depois, eles falam dessa lesão agora constatada, né, o Fluminense confirmando aqui pelo GE, dores na partida contra o Cruzeiro e teve lesão constatada. E o Serna, portanto, corre risco de não jogar mais esse ano. Olha o que eles dizem aqui. Sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda no fim da partida com o Cruzeiro e tem previsão de voltar a jogar entre 1 e 2 meses, diz o GE, o que pode impossibilitar um retorno aos gramados nessa reta final de temporada. 1 a 2 meses, vamos dizer que demore 1 mês e meio. Né? Hoje é dia 9 de outubro, vai voltar no fim de novembro. Ainda não vai ter acabado a temporada. Mas será que ele vai ser utilizado nas 2, 3 rodadas finais do Campeonato Brasileiro? Seria essa a questão, né? Voltar fora de ritmo e tal. Porque o Campeonato Brasileiro termina dia 8 de dezembro, que pode fazer com que o jogador só atue no ano que vem. Tudo vai depender de como será o avanço da recuperação do atacante no período. Ele vinha revezando com o Keno como titular nos últimos jogos. E, gente, só para lembrar aqui, é a segunda lesão do Serna já, tá? Já tinha tido uma lesão que tirou ele de alguns jogos, depois da chegada dele. É um jogador útil, tem sido um jogador que chama atenção, né? Sim, foi um dos responsáveis positivamente por essa recuperação parcial que o Fluminense teve para sair da zona do rebaixamento, mas nas últimas partidas, depois que voltou de lesão, tem oscilado, né, gente? É um jogador que não é consistente, não chega a ser regular, inclusive durante os jogos. É útil, repito, é útil. É agudo, é rápido, é vertical, sim, é muito ofensivo, mas é muito falho na tomada de decisão. Muitas vezes toma decisões erradas, não finaliza tão bem, já fez um belo gol na partida contra o Atlético Mineiro, na vitória fora de casa por 2 a 0, mas não é um jogador exímio finalizador, não. Então, tem que evoluir, tem que melhorar, tem que maturar, mas é um jogador importante e na situação que o Fluminense está, não daria para perdê-lo, né? Não é uma boa notícia abrir mão do Serna. Hoje é ele ou o Keno. A questão é, no próximo jogo, o Keno está suspenso. Para o Fla-Flu, semana que vem, Keno está fora e Marcelo também está fora. Ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. O jogo é quinta-feira que vem, daqui 8 dias. Quem vai jogar? Sem Keno e sem Serna. Bom, quais são as soluções possíveis para Mano Menezes? Ele tem Marquinhos, que deixou de ser um jogador
presente como titular do Fluminense, mal entra nas partidas com o Mano Menezes, era importantíssimo com o Diniz e com o Keno, e com o Mano perdeu muito espaço. Então, a opção natural, a primeira opção que me vem à cabeça é o Marquinhos, jogando possivelmente com Arias na frente e com Cauã ou Germancano. Se Marquinhos não for do agrado de Mano Menezes, vamos colocar assim, ele tem outras opções na garotada de Xerém. Será que agora, finalmente, com a lesão do Kevin Serna e com a suspensão do Keno, a gente vai ver Isaac no banco de reservas, Matheus Reis no banco de reservas? Porque são dois atacantes de lado de campo. Eu vou dizer para vocês que, por um lado, né, tudo tem um lado bom na vida, tudo. Qualquer notícia ruim tem um lado bom. E o lado bom talvez seja exatamente esse espaço que vai se abrir, ou possivelmente, eu espero que se abra, para os jogadores jovens de Xerém. Repito, Isaac e Matheus Reis. Isaac já é mais experiente do que Matheus Reis, que é um pouco mais jovem, mas dois jogadores ali na faixa de 18, 19 anos que podem acabar tendo espaço, e eu espero que tenham, né? Mas, a princípio, a substituição natural para o jogo da próxima quinta-feira é ou a gente vê 4 jogadores no meio-campo, é possível que ele bote no meio-campo Bernal, com Martinelli, com Lima e Ganso, e coloque apenas Arias e Germancano, ou Arias e Cauã Elias na frente, ou então, se ele vier com 3 atacantes, deve vir com Marquinhos, com a possibilidade de espaço, pelo menos no banco de reservas, para Isaac e Matheus Reis. Tomara, né? Tomara que a gente veja mais Xerém nessa reta final de Brasileiro. Mas a notícia não é nada boa. Tomara que o Serna tenha uma ótima recuperação nesse período que vai ter das próximas semanas, tá bom? Larga o like, comenta aqui embaixo, diz quem você escalaria no lugar do Kevin Serna e a gente se vê mais tarde. Valeu, galera!